Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Universidade da Vida. A nossa quarta aula, estamos abrindo a nossa quarta semana que será de extrema importância para nós, tá certo? Estamos fechando, né? Fechamos ontem a nossa terceira semana, uma semana onde você aprendeu sobre o novo nascimento, você aprendeu que não é apenas ser um crente, um religioso, mas você precisa ter uma experiência com Cristo. Baseamos as nossas aulas da terceira semana na vida de Nicodemos, né? Aquele religioso já que procurou Jesus. Lembra? Isso foi muito importante. Então, nós conhecemos um pouco do que é o novo nascimento, né? A experiência de nós entregarmos tudo a Cristo e recebermos uma nova vida, né? Termos compromisso de poder viver uma vida em novidade. Então, essa foi a nossa terceira semana e estamos abrindo, como eu já falei, a nossa quarta semana, que é a semana que eu considero uma semana extremamente importante. Por quê? Porque nós vamos falar sobre isso aqui, querido. Olha que coisa. Deixa eu tirar aqui o professor, né? Professor, vou colocar ele no cantinho. Hoje nós vamos falar, quarta aula, né? Nossa quarta semana é A Vida é uma Batalha. Pense nisso. A vida é uma batalha, né? É verdade. A Bíblia diz que todos os dias nós somos levados à morte, né? Como uma ovelha ao matadouro. Mas nós precisamos entender sobre esse sentido de batalha. Há pessoas que acham que não depois de crente, depois de ser um novo convertido, não vai passar tribulação. Não, não. Jesus nunca falou isso. Jesus disse: no mundo vocês terão problema, terão aflições. Só que ele diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E ele nos ensina a vencermos também os nossos inimigos, os nossos desafios, e entrarmos nas batalhas da vida espiritual e vencermos os inimigos, tá certo? Então é importante você conhecer. Essa semana é uma semana de fortalecimento, é uma semana para você entender que você precisa conhecer a sua batalha e vencê-la, tá certo? Então, queridos, preste bem atenção. Hoje nós temos aí uma meta, né? A meta da nossa quarta semana, da nossa quarta aula, da nossa quarta ministração é essa. Está disposto, está disposto a livrar-se das batalhas que se apresentam através do bom testemunho das armas espirituais que Deus nos deu para sermos mais que vencedores. Então, você está entrando num ciclo novo da tua vida, uma vida com Deus. Então, certamente vão ter desafios. Então, você precisa saber conhecer os recursos que você tem para você vencer essas guerras, essas lutas, e vencer e ultrapassar os desafios. Tá certo? Então, nós temos aí os objetivos da nossa aula de hoje. Primeiro, nós precisamos entender que para ganhar as batalhas que nos apresentam, nossas vidas devem ser o reflexo de Jesus. Pense nisso. Você quer vencer? Então você precisa agir como Jesus agiu. Jesus venceu também as suas batalhas. Segundo, é compreender o poder que o sangue de Jesus tem em cada uma das batalhas que travamos. Há uma arma secreta, há uma estratégia, há um recurso que Deus coloca para nos ajudar, né? Que é o sangue dele. E depois nós vamos aprender a memorizar 5 confissões, né? Do que o sangue de Jesus tem feito por nós. Então é importante você agora concentrar a sua mente nessa aula e fazer as anotações, porque são importantes, tá certo? Então estamos entrando numa semana onde vamos falar de guerras, falar de inimigos, falar de batalhas, correto? Então é importante a gente pegar alguns exemplos, algumas coisas que estão acontecendo no nosso mundo. Você sabia que nós estamos aí no século XXI, estamos tendo rumores de guerra, temos países em guerras,
Nós temos uma cultura de armamento no mundo, né? As nações, elas estão se armando, a gente sabe disso, né? Tudo isso está de acordo com as escrituras. Por quê? Porque nós vamos ter, sim, uma chamada Terceira Guerra Mundial, porque tivemos a primeira, né, a Primeira Guerra, lá em 1915, depois em 1939 a 45, nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, que devastou a Europa, né? E também estamos aí prestes a viver uma Terceira Guerra Mundial. Lógico que nós não queremos isso, mas isso é inevitável. Por quê? Porque os países, é a maneira deles dominarem, deles, vamos dizer assim, terem os resultados de uma batalha, de uma guerra, de uma vitória. A Bíblia chama isso de despojo da guerra, né? É aquilo que você conquista depois de uma batalha. Então, o mundo está extremamente armado para a guerra. Por quê? Porque a guerra, a batalha, ela necessita de armas. Não tem como você entrar numa arma sem numa batalha sem armas. É isso? Então o mundo tá totalmente se armando para isso. Existe a cultura do armamentismo, ou seja, existem fábricas lucrando com isso, né? Existe a indústria bélica, que certamente gira bilhões, quem sabe trilhões de dólares no mundo, em função das questões das batalhas, das guerras. Então, vamos só pegar um pouquinho mais de exemplo aqui, por exemplo, queria mostrar para vocês nesse slide os 5 países que fabricam 75% das armas do mundo. Primeiro, como nós já sabemos, são os americanos, né? Os Estados Unidos é responsável também, encabeça essa lista. Depois nós temos a Rússia, também temos em terceiro lugar a França, né? A Alemanha, e a China. Então, nós temos aí esses 5 países aí que encabeçam como os maiores fabricantes de armas. Esse povo fabrica, lucra em cima disso para armar os países. E a maioria dessas armas, elas vão lá para o Oriente Médio, né, que é uma região extremamente explosiva ali, tá certo? Então, nós temos esses 5 países. Agora, se esses caras fabricam, esses países fabricam, olha só, quais são as armas mais vendidas? Então, nós temos aí os aviões, né, os caças F-35, que são aviões de quinta geração, são bombardeiros aí. Esses aviões, eles são aviões de combate. Meu, esses caras aí são terríveis, eles destroem tudo, né? Eles são até invisíveis a radares. Então, nós temos os caças, nós temos os mísseis de médio e longo alcance, como você já percebeu em algumas guerras, né? Eles usam muitos mísseis. Nós temos helicópteros de ataque, por exemplo. O avião precisa de um lugar para pousar, para sair. Helicóptero, você sabe como é que eles voam, né? Então, eles são helicópteros extremamente potentes de ataque. Então, esses caras aqui são os mais procurados e os mais vendidos. E nós temos também uma novidade aí, que surgiu aí com a Guerra Fria, na década de 60, aí, meados de 70, nós temos aí sistemas antimísseis, né? As nações, tipo, os americanos, os russos, eles têm seus sistemas antimísseis. É um sistema de defesa. Por quê? Quando se dispara um míssil, imediatamente um outro míssil vai de encontro para liquidar esse míssil antes dele chegar no seu alvo, né? Então, são sistemas antimísseis, são escudos. Isso é por quê? Porque a guerra, além de você atacar, você tem que se defender. Você tem que ter armas, você tem que ter estratégia, mas você tem uma maneira de se defender, tá certo? Então, é importante você saber disso. E são as guerras do mundo. Como eu já falei, existem várias guerras hoje no mundo, né? Então, por exemplo, sem vitória não há sobrevivência, não é verdade? Só vence uma batalha quem tem uma boa e correta estratégia. Então, não adianta você, por exemplo, não, o Brasil, se é o nosso país, ele não, vou invadir um outro país se ele não tem armas, se ele não tem soldados, se ele não tem armas de última geração, tecnologia bélica, não tem como. Ele tem que ter estratégia, ele tem que ter plano de guerra,
Então, isso tudo faz parte de uma guerra, né? Para que se tenham batalhas vencidas, a gente precisa ser estratégico também, tá certo? Então, isso é o que acontece no mundo. Sempre houve batalha, sempre houve nação contra nação, né? Reino contra reino, a Bíblia diz isso. São as guerras, né? Existem países também em guerra civil também, irmão matando irmão. Olha que coisa louca. Mas essa é a cultura do ódio, a cultura do mundo, né? Por quê? Porque a guerra ela proporciona muitas vezes benefícios para aquele que ganha, né? Para aquele que perde, coitado. Então, querido, eu peguei um pouquinho emprestado esses dados, né? Sobre as guerras hoje que há entre as nações, tá bom? Mas como nós somos cristãos e esse é o nosso foco aqui, nós estamos vivendo uma nova vida. Então, o que que aconteceu? Deus nos tirou. Lá em Colossenses fala que o Senhor nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, existe dois reinos, o reino da luz e o reino das trevas. Um, o reino das trevas é onde você tem Satanás e seus demônios, né? E você tem o reino da luz, Deus e os seus anjos. Então, existe aí dois reinos. Agora, esses dois reinos, eles não estão em guerras. Por quê? Porque o Senhor, não existe, Satanás não tem chance contra Deus. Não tem chance. Satanás já foi destruído. Satanás já tem o seu lugar definido. A Bíblia diz que ele vai ser lançado no lago de fogo, ele e os seus anjos. Então, ele já foi vencido. Então, mesmo que tenha o reino das trevas, o reino da luz, onde Deus é Senhor, soberano, né? Criador dos céus e da terra e soberano, não tem como Satanás vencê-lo. Aí você me pergunta, mas que guerra é essa então, bispo, que nós estamos? Querido, nós estamos em uma batalha. Nós vivemos uma guerra. Nós estamos em luta contra o reino das trevas. É a igreja, somos nós, as novas criaturas, os novos filhos. Nós estamos em guerra contra Satanás. Então, nós estamos. Se você, por exemplo, vê pessoas que já abandonaram a igreja, pessoas que desistiram do caminho, né? Pessoas que foram vencidas, por quê? Porque essas pessoas, elas entraram nesse campo e elas não conseguiram vencer, não conseguiram terminar a sua jornada, porque elas foram vencidas. E nós não queremos que isso aconteça com você. Por isso você precisa conhecer as suas batalhas, precisa saber quem são os seus inimigos, para que você entre, para que você saiba e para que você entenda como vencer as batalhas na sua nova vida, a vida que o Senhor ele está te proporcionando. Tá certo? Então vamos conhecer essas batalhas, as batalhas que você, que os crentes, né, vamos dizer assim, os discípulos, os filhos de Deus, eles enfrentam. Vamos lá? Então, a primeira batalha está aqui, ó. A primeira batalha é justamente contra Satanás. Satanás é chamado de Satanás. A palavra Satanás no hebraico é adversário. Diabo é a palavra no grego que significa aquele que difama. Tá certo? Então, Satanás, diabo, o príncipe das trevas, o iníquo, né? Príncipe deste mundo, quando você ouvir essas palavras na Bíblia, fala-se do mesmo ser, está falando dele, tá certo? Então, esse cara que já foi um anjo de luz, ele perdeu isso. E aí o que aconteceu? Se transformou num adversário. Adversário de quem? De Deus? Não, é adversário da igreja, porque Deus não tem adversários. Então, nós estamos em luta contra essa criatura horrível que você está vendo. A Bíblia diz assim, Efésios 6,12, pois a nossa luta não é contra pessoas. Então, você não está lutando contra pessoas, mas você está lutando contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Existe gente dominada por Satanás, pessoas que servem a Satanás, pessoas que fizeram pactos com Satanás, e Satanás se tornou o senhor dessas pessoas. Então, quando você encontra Cristo, o Senhor te transporta para o reino da luz, tira você desse cativeiro, tira você das garras
desse chamado príncipe das trevas, né? Então nós temos aí, e ele não está sozinho, existem os demônios, os anjos, os que eram anjos se tornaram espíritos malignos. Então há vários demônios aí que atuam hoje nesse mundo. Então a nossa primeira batalha é com ele, tá certo? Então, nós vamos vencê-lo em nome de Jesus. A segunda batalha da nossa vida é a batalha contra o mundo, contra o sistema. A palavra mundo aparece como cosmos, aparece como um planeta, né? O mundo que você vive, o local físico, mas a palavra mundo aqui é sistema, né? É o governo desse mundo. Então, olha só o que prende as pessoas. O mundo age como um cenário, ele ilude você. Ele mostra um cenário. Você vai, por exemplo, num teatro, você vê um cenário, só que atrás você vê lá que a coisa é totalmente feia. Então, o diabo sempre vai usar teus olhos, vai usar os teus sentidos para te atrair. Por quê? Porque ele quer te levar para o mundo, para o sistema dele, né? Então, olha só o que Tiago diz, o apóstolo Tiago fala assim: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Então, o mundo luta também para te tirar do centro da vontade de Deus. Esse sistema maligno, que a Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno, está sob a influência do maligno, ele está aí, é corrupção, é bebedice, é orgias, é gente querendo matar o outro, é a cultura do ódio. Então, isso é o sistema do mundo, isso não pode fazer parte da sua vida. Você tem que lutar contra isso também. É um ambiente, esse sistema terrível, imoral, que hoje se apresenta no mundo que a gente vive. Então, essa é a sua segunda batalha. A terceira batalha está aí. A terceira batalha é a batalha contra a sua velha natureza. O que é a velha natureza? A Bíblia chama isso de velho homem. É aquela vida antes de Cristo, né? É a vida do vício, a vida da prostituição, a vida das orgias, a vida do mau caritismo, né? Então, esse estilo de vida, ele precisa morrer. Então, a Bíblia diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Então você tem um inimigo dentro de você, a tua velha natureza. Não pense que você se livrou dela. Não, ela está aí. Lembra daquela figura que nós passamos na aula anterior, de dois leões, de dois animais? Ou seja, se você coloca dois leões para lutarem e você alimenta um só, aquele que está bem alimentado vai vencer a guerra. Então, a mesma coisa é você. Você tem a natureza divina, que é a natureza criada por Deus, é a natureza, é o novo homem, a nova mulher que está agora vivendo esse momento, e você tem velho homem, né? A velha natureza, né? Então, se você só alimenta a tua velha natureza, você continua sendo uma pessoa com dupla personalidade, vivendo de maneira errada, né? Na igreja você é uma pessoa, na sua casa você é outra. Então, você está alimentando isso, você continua fazendo coisas erradas. Então, você está alimentando isso. Então, você precisa enfraquecer essa criatura para que você vença essa batalha. Você dorme com esse inimigo todos os dias, você convive com ele e viverá até a sua morte ou até Jesus voltar. Mas enfraqueça, a carne é fraca. Se ela estiver forte, ela vence você. Então, essa é uma batalha que você trava no seu interior. Agora, como todas as guerras e todas as batalhas, nós temos o quê? Nós temos armas, né? E a gente faz uma pergunta: como então a gente pode vencer as batalhas e os inimigos da nossa nova vida? A gente já sabe como é que vence uma guerra com armas e tecnologia bélica, né, de última geração. A gente sabe com estratégias, com planos. E a nossa vida espiritual, já que a gente está numa batalha contra o reino das trevas, como é que a gente vence os inimigos? Como é que a gente consegue avançar nessa nova vida?
Aí nós temos o que nós chamamos de recursos que Deus nos dá. Quando o Senhor, querido, quando você vem para essa nova vida, você não está sozinho. Você tem a presença de Deus, você tem o próprio Deus. Então vamos ver o que ele faz para a gente? Nós temos aí, ó, uma arma secreta. Olha só, a Bíblia diz assim: porque as armas da nossa milícia, ou seja, da nossa guerra, da nossa batalha, não são carnais, ou seja, não são físicas, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando os sofismas, né? São mentiras, tá certo? Então, a nossa arma, ela não é carnal, né? A arma secreta que Deus nos dá, essa arma poderosa que faz fazer com que a gente vença todos os dias e sempre sejamos vencedores, é essa aqui, ó. Olha aí o sangue de Jesus. Lembra que eu falei no início da aula? A gente vai saber, ou seja, o que que Jesus fez quando Jesus morreu? Ele pagou o preço do nosso resgate. Ele derramou seu sangue por nós. O sangue dele cobriu a nossa vida. O sangue dele foi que nos resgatou do império das trevas, o sangue do Cordeiro. Antigamente, para se perdoar pecados na velha aliança, se matava um animal, sangrava aquele animal, tirava todo o sangue dele, depois tocava fogo nele. Aquele era o holocausto, era uma oferta pelo pecado. Jesus, hoje nós não precisamos mais fazer esse tipo de sacrifício. Hoje, nosso sacrifício já foi feito. Jesus já morreu por você. Ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tirou o pecado do mundo. Ele também foi o sacerdote, o sumo sacerdote. Esse sacrifício foi completo, a salvação foi completa. E essa arma que nós temos, essa arma secreta é o sangue do Cordeiro, que você precisa tomar posse dele hoje na sua vida. Agora, querido, quando nós falamos de sangue, nós temos 5 confissões que têm que fazer parte da cultura nossa, da nossa boca, do nosso vocabulário, né? Nós precisamos confessar o sangue de Jesus. Preste bem atenção. Vamos aprender as 5 confissões que você precisa falar todos os dias. Primeira confissão, pelo sangue de Jesus, você diz assim: sou redimido. Redimir é comprar, é pagar. Diz a Bíblia: nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então, remir é resgatar você, é comprar você, é tirar você, é transladar você, é te livrar, é te libertar. Pelo sangue de Jesus nós fomos totalmente redimidos. Tome posse disso. Confesse todos os dias isso na sua vida. A segunda confissão, pelo sangue de Jesus, todos os meus pecados são perdoados. Olha o que a Bíblia diz: pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a sua graça. Querido, preste bem atenção, não há pecado maior do que a graça de Deus. A graça de Deus te basta. Amém? Então, o sangue de Jesus, ele nos livra, ele nos remiu de todos os pecados. Seja qual for o pecado que você cometeu, o sangue de Jesus já cobriu. O sangue de Jesus já redimiu você. Essa é a sua terceira, aliás, a sua segunda, a sua terceira confissão é essa: enquanto caminho na luz e tenho comunhão com os meus irmãos, o sangue de Jesus me limpa agora e continuamente de todo pecado. Em 1 João 7, o apóstolo João diz: se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não adianta você viver em guerra, odiando as pessoas. Se você andar assim, você está andando em trevas. Você jamais conheceu a Deus. E aí, quando você anda na luz, quando você cumpre os princípios de Deus, você mantém comunhão com os seus irmãos. E o sangue de Jesus, ele tem a eficácia de purificar todo o pecado, deixar você limpo, lavar cada parte suja da sua vida. Essa é a terceira. A quarta confissão: pelo sangue de Jesus, sou justificado. O que é justificado? Ou seja, você, por exemplo, tinha uma dívida.
né? E aí alguém foi lá e pagou, justificou. Se alguém tentar te acusar, olha, você me deve. Não, ele já é justo. Ele agora, ele recebeu, né? Alguém pagou por ele. A Bíblia diz, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Logo mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Não adianta, o diabo tenta te acusar. Jesus diz, ele é justo. Ele é justo. Deus tem comunhão com o justo. Por isso ele justificou você, através do sangue dele. Não adianta. Você é justo. E profetiza isso na sua vida. Fale, declare isso todos os dias. E a quinta confissão e última é: pelo sangue de Jesus sou santificado. Por isso, Jesus também, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, da, é, sofreu fora da cidade. Preste atenção. Jesus estava fora da cidade celestial. Jesus também, como um simbolismo, morreu fora de Jerusalém. O sangue dele santificou você. Santificar você, querido, é algo tremendo. O arrependimento tira você do mundo, e a santificação tira o mundo de dentro de você. Sabia? Santificação é viver, é um estilo de vida para você, santificar teus pensamentos, tuas palavras, a maneira como você convive. Isso é aquilo que o sangue de Jesus faz por nós. Então, ele fez isso. Então, voltando para você aqui todos os dias, preste bem atenção, declare isso. Confesse, pelo sangue de Jesus, sou redimido. É a primeira confissão. A segunda, pelo sangue de Jesus, todos os meus pecados são perdoados. Terceiro, enquanto caminho na luz, eu tenho comunhão com os meus irmãos, e o sangue de Jesus me limpa agora e continuamente de todo pecado. E a quarta confissão, pelo sangue de Jesus, eu sou justificado. Sempre declare isso. E a quinta, pelo sangue de Jesus, sou santificado. Jesus te santifica. Esse é o recurso, essa é a arma mais poderosa que você tem. Por quê? A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, que eles o venceram por causa do sangue. Olha que coisa. Nós vencemos o quê? Vencemos as nossas batalhas, vencemos a Satanás, vencemos o mundo por causa do sangue do Senhor Jesus. Entenda que essa é a sua arma secreta. Amém, queridos? E aqui tem uma frase para a gente meditar. Foi pago um alto preço por você. O valor foi o sangue de Jesus Cristo. E sabe qual é o recibo? O recibo foi a cruz. Toda vez que você, por exemplo, quando você paga uma duplicata, quando você paga alguma coisa, alguém dá um carimbo lá, tá pago, ou assina. Jesus pagou. E toda vez que você olha para a cruz, você vê ali que alguém morreu por você, alguém pagou a conta por você, e você é vencedor por causa desse sangue. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos fazer uma oração louvando a Deus por esse momento. Pai querido, nós te agradecemos pelo poder do teu sangue. Que a tua graça venha sobre nossas vidas. Que o Senhor nos capacite a vencermos cada batalha e superarmos cada desafio, meu Pai, que está aparecendo e vai aparecer nessa nova vida que estamos vivendo. Abençoa cada um dos teus filhos nesse momento. Capacita-os e nós colocamos e aplicamos o poder do teu sangue sobre nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Que bom, querido. Que bom. Então, entenda que a aula, ela terminou agora, mas saiba que nós precisamos, deixa aqui colocar é bom sempre falar isso para você. Preste bem atenção nisso. Não, você não pode se esquecer que nessa semana é uma semana decisiva, a quarta semana. Por quê? Porque essa semana, no final dessa quarta semana, nós vamos ter um encontro com Deus. E essa semana é decisiva para você não titubear, você não cair. Então é importante você estar em oração, você ir à igreja, você
ir à célula, né? Você continuar orando, buscando a presença de Deus, porque eu tenho certeza que você vai ter um excelente encontro com Deus. Eu quero que você tenha esse encontro maravilhoso com Deus. Se prepara para isso, porque eu tenho certeza que lá no encontro você vai receber muito, muito mais ensinamentos e vai aprender novas estratégias para ser cada dia mais que vencedor na presença de Deus. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado por estar com a gente nesse momento. Em nome de Jesus. Amém.